Queriam sentar-se um minutinho, por gentileza? Antes de nós encerrarmos a nossa celebração, precisamos, em nome do Padre Zezinho, Padre Joãozinho e em meu nome, agradecer a gentileza e a caridade do Padre Itamar, nosso pároco e reitor deste santuário diocesano, que tão gentilmente cedeu esse espaço, não só do templo, como também do salão, para que nós pudéssemos nos reunir em torno da Eucaristia e da partilha da comunhão ali no salão para o nosso café da manhã, para a palestra do Padre Zezinho, que vai entrar ao vivo conosco, Padre Joãozinho, e também autografarmos os livros para aqueles que adquirirem. E agradecer à livraria Nossa Senhora Aparecida, que tem organizado e não tem medido esforços para que este momento acontecesse, e pela divulgação dessa nossa obra, o Rumo e o Prumo, Catequese em Tempos de Internet. E hoje nós teremos o sorteio de 3 exemplares deste nosso livro, todos autografados pelos autores, incluindo o Padre Zezinho, que enviou para nós os livros autografados. Ao final da Santa Missa, a equipe da livraria Nossa Senhora Aparecida, que está com o uniforme escrito "Eu amo evangelizar", vai distribuir os cupons para que vocês possam preencher. Depois de preencher, é só depositar na urna que está lá na livraria Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que vocês podem depositar os cupons hoje até a 13h. Os cupons estão com a equipe da livraria aqui na saída da nossa igreja e também aqui do lado no salão paroquial, onde acontecerá agora o nosso café da manhã e a palestra com os nossos autógrafos. Então todos são convidados, após a bênção do nosso bispo, a nos dirigirmos ao salão aqui do lado. Mais uma vez, muito obrigado, Dom Paulo, pela generosidade. Dom Paulo que fez o prefácio desse livro, ele que apresenta aos leitores o livro que vocês vão ler. Então a ele o nosso amor, nosso carinho, nosso respeito sempre. E ao Padre Itamar pela gentileza de nunca medir esforços em tudo aquilo que nós precisamos aqui no santuário e na vida diocesana. Muito obrigado, Padre Itamar, pela parceria e pela paternidade ao longo desses anos todos. O senhor é muito importante para a minha história, para a minha caminhada e para a história dessa diocese. Deus te abençoe muito. A toda a equipe de acólitos, cerimoniários, leitores, a todos os funcionários do santuário que nos ajudaram, muito obrigado. E a todos os que vieram nos prestigiar, vieram pessoas de outras cidades também, sejam acolhidos desde já no nosso coração e no coração da Virgem Maria, Senhora Aparecida. Dom Paulo, em nome do Padre Zezinho, meu, moramos lá em Taubaté, agradecemos aí seu apoio, não só para esse livro, mas por tantas coisas que não cabe falar tudo aqui. O livro dos 3 sobrinhos do Pato Donald, né? O Zezinho, o Joãozinho e o Marinho, né? E eu lembro que há não muito tempo o Padre Zezinho me disse: olha, eu gostei desse padre aí da internet. O Padre Zezinho é uma parabólica de Facebook, de internet, ele escuta, vê tudo, em tudo que é língua, ele fica lá no alto dos seus 84 anos, filtrando, e a figura era o Padre Fábio. Eu falei, mas ele é um pouco esquisito, ele é estranho. Aí o Padre Zezinho disse, mas eu prestei bem atenção no que ele fala e não do modo como ele fala, e o que ele fala está certo. E aí os dois começaram a trocar figurinhas, e por fim saiu esse livro que Padre Fábio e eu queríamos que se chamasse Café com 3 Padres, né? E é por isso que, num espírito de rebeldia, nós vamos ter um café agora com ao menos 2 padres. E por que o livro não se chama Café com 3 Padres? Porque o Padre Zezinho não quer, né? E ele é muito mais temoso que o Padre Fábio, Marinho e eu juntos. Imagina o que é isso. Ele chegou para nós e diz, o livro vai ser O Rumo e o Prumo. Nós dois achamos horrível o título, mas
Gênio é gênio, e hoje a gente concorda, né, Padre Fábio, que é um livro que tem um jeito próprio de ser. O rumo é essa dimensão horizontal da vida, né? Da meta, da esperança. Nós temos que ter um rumo, não é? Agora, o prumo é a dimensão vertical. E juntando a profundidade do prumo e a meta do rumo, dá a cruz, né? Que nos dá esse equilíbrio vital de quem tem rumo, ou seja, tem um horizonte de esperança, como dizia, né, Viktor Frankl, né? Tem lá um sentido para a vida, né? Mas também tem profundidade. E é isso que a gente procura nesse livro, traduzir de maneira simples, mas profunda, com rumo e com prumo, aquilo que hoje é o desafio de evangelizar para além das paredes da igreja, até para além da praça, porque existe um outro Areópago, não é? Uma praça digital, e nessa praça a gente não entende ainda muito bem quais são os critérios para furar a bolha da comunidade católica ou mesmo cristã e chegar em outros horizontes. E o Padre Fábio, pela graça de Deus, não por ele, recebeu esta missão de ir ad gentes. Sabe o que é isso? Ad gentes é o missionário que vai para além das fronteiras, né? E antigamente o missionário ad gentes ia para outro país, hoje vai para outro espaço digital, né? E um podcast, viu, padres, é um espaço missionário ad gentes. Está acontecendo agora o encontro dos missionários digitais, o jubileu dos missionários digitais em Roma. Então a igreja já entende, a igreja católica já entende que isso é uma nova fronteira da missionariedade, não é? E não é para todos, como ser missionário no Congo, no meio da guerra, no Vietnã, não é para todos, não foi para mim, mas tenho meus confrades que estão lá, no desafio, inclusive de uma terra conflagrada pela guerra, não é? A internet, o continente digital não é etéreo, ele existe e tem pessoas que só estão ali, né? E tem gente que está mais perto de quem está distante e muito distante de quem está perto. Então, gostaria de pedir aí a oração de todos para aqueles que são missionários digitais, hoje já enucleados pela CNBB, já há muitos anos nos reunimos e de repente se encontra ali alguns missionários digitais presencialmente em torno dos seus pastores, nomeados pelos seus bispos, para estar em conformidade com a igreja, mas com uma linguagem, com um idioma digital, que às vezes, e aí eu termino do jeito que eu comecei, é um pouco estranho, não é? A linguagem digital, ela é um pouco diferente, né? Mas uma coisa é certa, todo mundo tem seu celular e de alguma maneira tem acesso. Quando você anda pelo shopping de São Paulo, e aqui eu conto uma informalidade nossa, Padre Fábio, eu e Padre Zezinho, antes do livro de finalizar, fomos jantar no shopping Ibirapuera em São Paulo juntos, né? Quem era a pessoa mais famosa ali? O neófito, né? O Padre Fábio Marinho, todo mundo conhecia, e o que veio de gente esquisita, né? E dizia assim, e pediam para o Padre Zezinho e eu tirar foto, e não conheciam nem eu nem o Padre Zezinho. E o Padre Zezinho terminou olhando para o Padre Fábio Marinho dizendo assim, também já fui assim. Pareceu-me então providencial essa missa justamente no sábado, voltada para Maria Santíssima. Ela não era influenciadora digital, ela não sabia o que era Microsoft, não sabia o que era computador e muito menos smartphone, mas ela fez aquilo que todo influenciador, que todo missionário digital deve fazer, levar o Cristo para casa, para a tela e para o coração das pessoas. Isso ela fez quando levou Jesus no seu seio imaculado para a casa de Isabel. Isso só foi alegria. Então também o missionário digital leva Jesus e leva a alegria para os lares, porque vem com a esperança desse mundo novo que só Jesus pode nos dar. Louvado seja nosso... Desculpe o que eu falei demais, mas é que eu vi dizer que toda pessoa idosa deve falar mais para evitar o Alzheimer. A partir daí, as minhas homilias se tornaram mais longas. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.